Agora falando da quarta casa, essa casa ela tem a polaridade feminina, o elemento dessa casa é o elemento água, a qualidade é cardial, a posição é angular e as palavras-chave para essa casa são lar, paz, infância, padrões herdados, ambiente familiar e criação. Antes de entendermos como é que funciona essa questão de fundo do céu, meio do céu e o ascendente e o descendente, eu queria mostrar para vocês uma visão geral, uma visão mais ampla do que é um mapa natal. Com essa imagem, a gente tem aqui o nosso sistema solar, algumas constelações aqui ao fundo. Essa imagem mostra o planeta Terra aqui, alguns planetas, o nosso Sol. Inclusive, hoje de manhã teve a conjunção de Júpiter e Vênus, que foi muito importante. Hoje é dia 18 de agosto de 2014, então a gente teve essa conjunção bonita no céu, né? Ao amanhecer desse dia, lá no leste, quando nasceu Vênus, Júpiter e depois o Sol, dava para ver muito bem essa conjunção aqui desses dois planetas, duas estrelas lindas nascendo, né? Só que foi super cedo, 5 e pouco da manhã, que esse evento aconteceu nesse dia 18. Então, para a gente entender, por exemplo, essa conjunção, esses planetas nascendo lá no horizonte, isso mostra o quê? Que estes planetas estavam no ascendente, ascendendo no nosso mapa. Então, quando a gente olha para o mapa aqui, ele estava ascendendo, né? Aqui, Vênus e Júpiter estavam ascendendo. Deixa eu colocar aqui. Então, hoje de manhã, aquele Júpiter e Vênus que a gente viu aqui nessa imagem, deixa eu voltar ela. Aqui, ó, Vênus e Júpiter, estava assim, né? Ascendendo no horizonte. Então, aqui a gente tem o leste, aqui a gente tem o oeste, aqui a gente tem, né, o fundo do céu, que é a casa 4 que nós vamos falar. E nós temos o meio do céu, que fica nessa parte de cima, que é a casa 10 ali. Então, como é que a gente entende? O planeta Terra está aqui, no meio disso. E tem as constelações em volta e nós temos os planetas em torno da Terra. Então, seria mais ou menos isso aqui, né? Essa visão. E a gente tem que entender que a Terra ela é redonda, mas a gente está aqui, no meio dessa Terra, e existe a parte superior e a parte inferior, né? A gente está aqui e nos nossos pés tem um monte de coisa acontecendo. Enquanto a gente está em pé, vivendo a nossa vida, o nosso cotidiano, tem um planeta passando aqui por baixo da Terra, né? De onde a gente está, e tem planetas passando na parte superior, e tem signos, e tem estrelas, e tem um monte de coisa acontecendo ao redor da Terra. Então a gente precisa entender isso, a gente precisa começar a entender que tem todo mundo acontecendo, né? Que tem um monte de coisa acontecendo aqui pra gente, né? O mundo está girando, as coisas estão acontecendo. É importante a gente entender todo esse movimento. Olha só como é que tudo está em movimento, né? Aqui eu dei uma acelerada nesse play, né? Estou colocando assim mais acelerado para vocês verem, né? Para que vocês possam ver como que as coisas estão funcionando. Na verdade, o mundo está acontecendo, as estrelas são fixas, mas a Terra está girando em torno dessas estrelas, né, das constelações, dos signos, né, Leão aqui, tá vendo? Gêmeos aqui. Então, o mundo está acontecendo e a Terra está girando, está girando, está girando, está girando, e as coisas estão acontecendo, né? É só para que a gente possa entender mais ou menos como é que as coisas funcionam. Só para se ter uma visão geral mesmo de como as coisas estão. Essa quarta casa, ela é extremamente importante. Lembrando que quando a gente vai falar da casa, a gente tem que olhar sempre a cúspide da casa do nosso mapa, ver qual o signo que está aqui. A gente tem que procurar o planeta regente do signo que está na cúspide. Então, nós temos touro aqui na cúspide. Se temos touro na cúspide, significa que temos que buscar Vênus, que é seu regente. Então, a gente procura por ele, vê aonde ele está, se está em conjunção, quais os aspectos que ele sofre, em qual signo está, e joga essa informação para cá. A gente tem que ver qual o planeta que está nessa casa. Então, nós temos a Lua aqui neste exemplo, mostrando para vocês aqui que eu estou em tempo real aqui. Hoje é dia 18 de agosto e é 17h52 nesse momento. Então, a gente está com a Lua aqui no fundo do céu. Na verdade, nesse momento, a Lua está aqui nos meus pés, né?
O que representa essa lua? Como essa lua se comunica? Como ela está se comunicando nesse mapa? Aonde está o signo que rege a lua, que é Câncer? Ele está na cúspide da casa 5. O que essa informação aqui passa para essa lua e o que essa casa recebe de informação? Né? Qual o tipo de energia que essa lua está recebendo aqui, né? E para onde estão indo essas energias? E como ela está sendo espalhada pelo mapa? Como essa lua está se comunicando com os outros planetas? É um curso longo, gente. Já já a gente vai entender tudo isso. Mas é cada coisa a seu tempo. Então vamos entender o que significa esta quarta casa. Lembrando que a gente já falou de Câncer. E a casa, ela é análoga ao signo. De certa forma, as informações de Câncer que foram passadas têm uma semelhança muito grande com a quarta casa. Mas a quarta casa, o fundo do céu, significa, em primeiro lugar, a alma da pessoa. Ou seja, é a casa em que estão as raízes, aonde a pessoa se volta para ela mesma. Toda vez que uma pessoa precisa voltar para o seu interior, ela vem para esta casa. Então, dependendo dos planetas, de como está essa casa, qual signo que está aqui e como estão os aspectos, vai dizer como é que você fica quando você se volta para dentro, quando você se volta para a sua alma. Tudo que se refere à psicoterapia, à meditação, a autoconhecimento, quando a pessoa se volta para dentro, reflete esta casa. Essa casa é a casa do descanso também, é onde a pessoa entra, descansa para poder fazer outras coisas, para iniciar outras coisas na vida. Então, quando entra nesse descanso, quando se volta para dentro, quando para e descansa um pouco, essa é a casa que reflete esse momento. Os planetas que estão aqui, os aspectos que estão aqui, tudo isso mostra esse momento. Como é que é quando a pessoa para? Como que a pessoa fica? Como ela lida com as suas emoções, com os seus pensamentos emocionais? Como é que ela lida com isso quando ela para? Quando ela sai da rotina, quando ela sai do dia a dia dela e quando ela se volta para ela. Está representado nessa casa. Essa casa aqui também mostra o lar, a nossa herança, a herança que nós tivemos dos nossos pais, ou daqueles que nos criaram. Então, é possível de se enxergar através dessa casa aqui como foi a atmosfera desse lar. Como é que nós fomos educados? Como é que nós fomos orientados? Se nós recebemos amor, se nós recebemos, de certa forma, indiferença, se a gente se sentiu bem com aquela família, se a gente não se sente muito bem com essa família, se foi um lar muito restrito, se foi uma casa onde teve muita cobrança, ou se foi um lar cheio de amor, de carinho, de atenção. Isso tudo é representado por esta casa. Só que esta casa aqui também reflete como será o nosso lar, nosso próprio lar. Depois que nós tivermos um lar e criarmos a nossa família, como é que a gente vai agir com o nosso lar? Como é que a gente vai olhar para esse lar? A gente vai ter ele com carinho? A gente vai dar valor para este lar? A gente vai dar atenção para esse lar? Ou a gente vai abandonar o lar, vai deixar ele às traças? Seremos carinhosos com os nossos filhos? A gente vai tratar bem? A gente vai ter um convívio bom no lar com as pessoas que estiverem ali? Como que a gente vai lidar com as pessoas? Como que a gente vai lidar com o nosso lar? O nosso, porque isso aqui que é o lar dos nossos pais, como a gente foi criado, tudo aquilo que a gente herdou, mas também mostra o lar que nós vamos construir para nós mesmos. Então, uma pessoa que tem uma casa 4 um pouco pesada ou com vários aspectos desafiadores, pode entender a partir de agora que lidar com seu próprio lar não vai ser uma coisa tão fácil e que vai exigir um pouco mais de atenção. Se a pessoa tiver, por exemplo, um Saturno na casa 4, procura desde já perceber se você é muito mandão, se você é muito duro com as pessoas que estão ali, se você é muito autoritário com as pessoas do seu lar, se te falta carinho, se falta você cuidar das pessoas, dar um pouco de afeto, ou se você tiver um Urano aqui nessa casa, esse planeta aqui, Urano, na casa 4, procura ver se você não está muito ausente. E se você for ficar muito ausente, prepare as pessoas com carinho e que elas entendam, olha, minha vida é muito agitada, né? Uma pessoa que tiver Urano aqui na casa 4, ela precisa entender que tem esse Urano por uma razão. Se esse Urano está ali, mostra que a vida da pessoa vai ser com mudanças repentinas. De repente vai passar de tempo em tempo distante do lar.
né? Distante dos filhos. Então, já prepara a família para isso. Já olhem para esse Urano de vocês e falem assim, nossa, tá, tudo bem, eu tenho Urano aqui, então eu preciso fazer com que a minha família entenda que eu vou ser um pouco ausente, mas eu não estarei ausente em pensamento. Então você pode dar um pouco mais de afeto ou fazer com que as pessoas do seu lar entendam que faz parte da sua vida mesmo. Quando você não estiver ausente, procure estar realmente presente. Se for uma pessoa que viaja muito, procure estar bem presente ali. A gente pode trabalhar todos os setores do mapa quando a gente começa a entender as energias que estão aqui. Essa casa, ela também está ligada à mãe, né? Porque essa casa representa o signo de Câncer e Câncer está ligado à mãe. Só que a mãe, essa questão dessa casa representar a mãe é muito discutida no meio astrológico. Por quê? Porque existem mães que são mais como generais, né? Aquelas pessoas mais autoritárias, e existem pais que são muito mais sentimentais, muito mais carinhosos do que as mães, e vice-versa. Ou seja, isso é uma questão muito discutida, porque quando a gente fala de Câncer, casa 4 e Lua, a gente está falando de pessoas sensíveis, de uma energia, de um arquétipo sensível, de um arquétipo de amor, de carinho, de compreensão, de colo, é aquela coisa carinhosa. Mas isso é muito relativo. A gente tem que entender que quando a gente chega neste ponto do mapa aqui, quando a gente chega na Lua, ou quando a gente vai falar de Câncer, a gente tem que entender, tem que buscar nas entrelinhas desse mapa quem que realmente está sendo representado ali, o pai ou a mãe. Isso é uma questão que é muito discutida na astrologia, que é referente à casa 4 e à casa 10. Casa 10 representa o pai, a casa 4 representa a mãe, a Lua representa a mãe, Saturno representa o pai. Só que tem alguns que dizem que o Sol representa o pai, Júpiter pode representar o pai também. Então, essa questão é bastante indefinida, né? Ou tem as suas definições, mas cada um segue uma vertente. Mas o que a gente tem que entender é o arquétipo, é a energia desta casa. Então a energia desta casa aqui é o lar, e como nós fomos tratados, e qual herança tivemos, o que nós herdamos dessa nossa família, o que nós herdamos do nosso lar, da nossa mãe, do nosso pai. Tudo isso é representado nessa quarta casa. E esta casa também está ligada ao início e ao fim das nossas vidas. Por incrível que pareça, é o início e o fim. Essa casa mostra a nossa herança, né? De como nós fomos tratados ali na infância, como nós fomos formados ali pelos nossos pais ou pelas pessoas que cuidaram de nós. E a gente sai vivendo a vida, né? Vai vivendo, vai aprendendo, vai experimentando a vida. E lá no fim da vida é quando a gente geralmente se volta para o nosso interior. É quando a gente para e pensa, o que eu fiz da minha vida? Como foi a minha vivência? É aquela sabedoria, né, da vida, é onde a gente para e volta para o nosso interior, para as nossas emoções, e se pergunta, e se questiona, né, e se analisa. Então, é quando a gente se volta para esta quarta casa. E essa casa representa, então, também a parte final da nossa vida. Como será? Como estaremos aí? Quais as energias que terão essa casa? Né? Então, aqui mostra mais ou menos isso também. Então, nessa casa é possível de se ver a nossa própria velhice, entender mais ou menos como é que vai ser essa velhice. Então, para finalizar sobre essa quarta casa, não tem muito mais o que dizer sobre ela, porque ela é basicamente isso. Ela é basicamente a casa em que nos remete ao lar, que informa sobre os nossos pais e o que herdamos desses nossos pais, das pessoas que cuidaram da gente. Fala muito sobre o nosso eu inconsciente, ou quando nós nos aprofundamos dentro de nós mesmos, e é onde nós entramos para descansar. É onde nós damos aquela pausa. Sempre que a gente se volta para dentro, essa é a casa que nós nos voltamos. É para cá que a gente vira, é para cá que a gente vem. Então, essa casa, ela praticamente fala sobre isso, mostra estas energias. Então, é só procurar e ver qual o signo que está na cúspide
como está o regente deste signo, como estão os planetas, quais são os planetas que estão nesta casa, se são planetas tranquilos, se são planetas mais desafiadores, como está essa energia, como está essa quarta casa. Procurem o regente do signo que está aí. Por exemplo, aqui nós temos Aquário, então o regente de Aquário é Urano, e também nós sabemos que o regente de Aquário é Saturno. Então, procurem ver como é que está essa casa, se ela está muito povoada, se tem muitos planetas aqui, como estão os aspectos. Então, se tiver, por exemplo, Áries e Urano aqui, nossa, como é que foi essa família? Como é que foi esse início da vida? Como é que foram esses pais? Eles foram presentes? Eles foram ausentes? Né? O eixo nodal está aqui, então é uma casa muito importante. Vocês têm que buscar, entender o que significa esse eixo nodal. Né? Se a gente ainda não chegou nessa parte do curso, vocês procurem aí no Google e já vão estudando a casa de vocês, a casa 4. Procurem Marte, porque Áries está na cúspide da casa 4. Aonde está Marte? Marte está ali, ó, em Escorpião, na casa 10. Então, o que esse Marte em Escorpião joga, informa sobre esta casa 4 aqui. Então, a gente já estudou sobre Áries. Pega o vídeo que eu falei sobre Áries e escutem novamente e apliquem as informações de Áries, que foi falado ali no vídeo, nesta casa. É assim que a gente vai estudando o nosso mapa, analisando o nosso mapa. Às vezes pode ser mais difícil para algumas pessoas e para outras mais fácil. Às vezes é mais fácil a pessoa se autoconhecer e para outras pessoas é mais difícil. Né? Aquelas pessoas que estão estudando astrologia e de repente têm uma certa resistência, não sabem lidar muito bem com as suas emoções, pode estar representada por esta casa aqui, por essa casa 4. Né? Dependendo dos planetas que a pessoa tem, dependendo do signo que a pessoa tem, mostra mais ou menos como as pessoas agem, reagem quando entram na sua própria intimidade, entram no seu mundo inconsciente ali, quando tentam desvendar um pouco aquelas águas escuras e fundas do mar, né? Então é isso, fechando aqui a casa 4, e no nosso próximo encontro eu vou falar finalmente sobre a Lua, sobre este planeta tão importante da astrologia. É muito importante se estudar e entender a Lua na astrologia, tá bom? Então a gente se vê no nosso próximo encontro astrológico falando sobre a Lua. Tchau, tchau!